Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso projeto Quem Precisa de Cultura, o quarto episódio com a temática Cultura Pop e Sociedade. Eu sou Yasmin Oliveira, sou atriz da Cia Bagana de Teatro, sou uma mulher branca de cabelo e olhos castanho escuro. Uso óculos de grau, estou com a camisa amarela que tem o emblema do nosso projeto Quem Precisa de Cultura. Do meu lado esquerdo, a minha parceira de projeto de trabalho, Joriana Pontes. Eu sou Joriana Pontes, eu sou uma mulher cis, né? Cor branca, estou usando uma camisa também amarela com o nosso emblema do projeto. Eu estou usando um óculos, tá? Estou com o cabelo castanho claro nos ombros e vamos começar agora o projeto Quem Precisa de Cultura. Este projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né, do Governo Federal, Ministério da Cultura, que tem a operacionalização da Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura. Olha, no episódio de hoje, nós estamos recebendo aqui. Já revelou, já revelou. Mas eu vou dizer mesmo assim: nós estamos recebendo Antônio Edson Oliveira dos Santos, mais conhecido como Talocudo, que é humorista, youtuber, tiktoker, cantor, compositor e ator com diversas personagens criadas para divertir e informar nessa perspectiva digital, né? Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olá a todos. Eu sou um hétero branco, homem branco, hétero, cabelo longo, cocó, tô de camisa longa preta, tenho um peitoral bem definido, bumbum redondinho e sou humorista. Eu Ele já eu começa gostei entregando a personagem, eu né? gostei do bumbum redondinho. Olha, já para começar aí puxando dentro da sua pegada aí mais humorista para divertir, a gente quer saber um pouquinho de como foi essa sua trajetória, como você começou no meio da internet, se começou através da internet, se você já tinha algum vislumbre artístico aí anterior a isso, e como é que dá essa sua relação, como se deu essa sua relação com a internet, com a criação de personagens, né, esse universo todo. Eu costumo dizer que eu não escolhi a comédia é que me escolheu. Devido eu ser um cara super atrapalhado, assim, na minha adolescência, principalmente. Hoje sou um adulto mais responsável, sou pai, então a gente meio que perde meio essa rebeldia que tem na adolescência. Então eu era muito atrapalhado. E foi na escola que eu descobri esse meu dom pra comédia, quando... Assim, eu sempre fui um péssimo aluno, assim, em relação a notas, né? Então eu participava de projetos da escola para poder ganhar uma notinha extra e tal. Então tinha muitas peças na escola que eu era convidado, tipo assim, ó, se você não for bom aqui, tu não vai passar, porque aqui vale um 10 nesse projeto de Feira de Ciências. Então eu ia lá e interpretava lá os personagens que nunca eram comédia. Então eu ia interpretar um Shakespeare, uma peça romântica e acabava estragando tudo, o pessoal rindo pra caramba. E a diretora lá, meu Deus, está estragando minha peça e o pessoal se divertindo. Então eu comecei a ver que a comédia estava me dando os primeiros pontos ali que ela me queria pra ela, né? Que ela tinha um projeto, um futuro junto comigo. E na época eu nunca pensei assim. Eu sempre gostava de assistir filmes de comédia, mas nunca me imaginei nos palcos fazendo comédia. Mas, assim, na época, o meu sonho era ser cantor. Eu gostava de música e tal. Até cheguei a montar uma banda também. A gente gravou um CD. Na época, a gente teve mais de 1 milhão de cópias devolvidas. O pessoal comprou e, e devolveu. Aí não deu certo com a música. E aí, na época, a internet começou a despertar, assim, em mim o interesse de fazer aquelas peças que eu fazia na escola que eram engraçadas e registrar. Isso em 2012, 2013, começou a aparecer os primeiros YouTubers, porque na época não tinha Instagram, TikTok, então a rede social que era a criação de vídeos era o YouTube. Então, naquela época não era como hoje em dia. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem um perfil social na rede social é um criador de conteúdo. Pode ser a mãe de família que ensina a fazer uma receita, cuidar de um filho. Então, naquela época não tinha isso. Então, tinha algumas pessoas ali, que era o Felipe Neto na época, tinha a Kéfera, tinha o canal Porta dos Fundos e outros. Então, eu comecei a me inspirar neles, no formato que eles faziam, que era mais um teatro realmente, assim, umas sketches.
E aí comecei a fazer com os amigos. Gravava, assim, sem roteiro nenhum, tudo no improviso e jogava no YouTube pra guardar, pra gente assistir depois tudo junto. Só que essa brincadeira de gravar um vídeo, assim, no improviso e guardar lá, guardar que eu falo assim, guardar pra todo mundo que buscar encontrar, assim, por acaso, vai ver. E foi o que aconteceu. Alguns vídeos começaram a sair da caixinha, que era só pra gente, e ir pra outros públicos. Então, no mesmo ano que começamos a fazer isso, um vídeo bateu 1 milhão. E aí, opa, então, O vamos, povo gosta. o povo tá É gostando por aí. aí. É aqui que eu vou. E aí começamos a focar, assim, aí começamos a escrever, e aí foi assim, por acaso, a gente não sentou e aí, vamos criar um grupo de comédia, vamos criar um canal aqui e fazer sucesso. Não, o sucesso a gente nem imaginava, era mais pra brincadeira mesmo, só que O acabou dando método vem certo. depois, né? E- Assim, pensar como fazer organizado, fazer direito para fazer sempre, que eu acho que é um desafio muito grande nessa parte de criação de conteúdo e linkando essa produtividade, né? Ter a constância, Uhum. entender o que o público tá compreendendo ali para poder continuar criando, né? Sim, eu acho que deu muito certo justamente porque eu não pensei no sucesso primeiro. Quando um artista, independente de qualquer ramo que ele vá seguir, música, teatro, se ele colocar primeiramente o desejo de ganhar dinheiro acima do amor pelo que ele está fazendo, não dá certo. Então eu fazia nem pensando no dinheiro, mas sim porque eu gostava mesmo de fazer aquilo ali com os amigos, brincava, gravava ali, me divertia assistindo aquelas resenhas ali. Então aconteceu que deu certo. Então, assim, foi um acaso que a gente se surpreendeu, na verdade, naquela época. Eu ontem, né, procurei muito, assim, eu lhe conheci, a Aleph, que é da Cia Bagana de Teatro, que trabalha com você diretamente, também falava, eu tive um interesse, né, quando a gente lançou essa possibilidade, junto com a Aleph, de escrever esse projeto de continuidade, né, que a gente já tinha na época da pandemia e depois deu uma parada, né? Porque também nós somos um grupo de teatro e circo, né? E aí a gente disse, não, vamos, já que está vindo essa lei, Paulo Gustavo, vamos inserir também, vamos voltar para as redes sociais, vamos voltar e fazendo podcast, aí esse podcast juntamente com imagem, então vai dar muito certo. A gente colocou esse tema exatamente para trazer essa realidade de vocês, né, do youtuber, enfim, dos comediantes para próximo nosso, porque é uma linguagem que também é a nossa, né? É uma linguagem teatral dentro do humor, né? E aí eu fui lhe stalkear ontem, confesso. E aí você traz uma coisa interessante que você diz, a gente não tinha pretensão, né? E aí de repente deu certo. Essa pretensão se profissionalizou, porque hoje é o seu trabalho, né? O que mudou? O que mudou na forma que eu crio os meus conteúdos O que hoje. mudou da forma de você pensar que era sem hoje, que era uma brincadeira, como você fala, né? E hoje você é profissional, hoje é o seu trabalho, né? A sua vida. O que mudou daquele pensamento seu de, ai, vamos brincar para hoje. Sim, mudou muita coisa. É, a gente imagina assim, a comédia é você às vezes gravar um tombo e postar que é engraçado, às vezes é postar uma besteira e é engraçado, só que tudo tem uma construção, a piada em si tem uma construção, então tem todo um estudo por trás e foi o que eu fiz. Eu comecei a postar de forma aleatória e dava certo algumas vezes, mas outras não, vinha algumas críticas, e você acha que é engraçado e tal, e eu, pô, realmente eu não sou engraçado. Eu faço umas besteiras aqui sem conhecimento nenhum do que eu tô fazendo. Então eu comecei a buscar estudo. Então eu comecei a ler livros, fiz oficina de teatro, me formei como ator, tirei minha DRT, comecei a estudar cinema. Então, assim, o que mudou? O profissionalismo. Eu busquei me profissionalizar, o que muitos hoje não fazem. Assim, eu trabalho para a internet, então eu não preciso ter um patrão que me cobre ali um curso profissionalizante, mas eu me cobro. Então, e a internet às vezes ela te cobra assim, faz tanto tempo que você faz os conteúdos do mesmo jeito, não evoluiu em nada. Então, tipo assim, o mundo evolui e a gente tem que evoluir junto. Então, o meu pensamento naquela época era um pensamento totalmente diferente do que eu tenho hoje. O dia a dia das pessoas
que é o que eu pego mais, assim, nos meus vídeos. Eu faço humor sobre o dia a dia. Às vezes eu faço o pessoal rir sem contar uma piada. Somente com uma simulação do dia a dia que elas vivem e se veem ali. É desse jeito. E começam a rir, mas eu não contei piada nenhuma. Então houve esse estudo aí desses anos pra cá. Massa. E a prova tá aqui de Oriana, né? Que olhando os vídeos lá, tava rindo só com a mise-en-scène. Ela não precisou nem ver o texto Nem pra, ver o tá, texto. É pra porque cair na gargalhada. tem muito sobre isso também. Eu não sou uma atriz ou também uma palhaça, que eu sou muito textocêntrica, sabe? Eu acho que o gesto diz muito mais. É o silêncio e a pausa, né? Às vezes o silêncio diz muito Comunica mais para bastante. você, comunica. É mais dramático até do E que você o chorar. corpo fala também, Corpo o olho muito fala. bem. E a gente sabe falar do dia a dia, a gente tá ali vivendo, né? É. Assim, a gente entende que a internet ajudou muito a democratizar o acesso da informação. Acaba que a gente consegue levar a cultura em vários espaços que em alguns momentos poderia não acessar, porque você vai lá dentro da casa da pessoa. Né? Se você tiver uma internet, se você tiver um equipamento, você tá bebendo daquilo ali, porque como a gente fala em todos os episódios, cultura é tudo que a gente faz e arte são as expressões que a gente vai ali mostrando, desenvolvendo e adaptando à realidade, né? Como você diz, vai evoluindo e a gente vai acompanhando. Quando você falou desse ponto aí sobre crítica de algum conteúdo aleatório que você soltava, eu acredito que também parte porque a gente precisa ter um pensamento mais organizado sobre as questões sociais, os atravessamentos, as nossas realidades, as pessoas que estão em nossa volta. Então, como é que você consegue visualizar o papel que você assume hoje, assim, de estudar, de conhecer, de se adaptar às realidades, porque a pessoa que movimenta com a internet, ela tem acesso a muitas pessoas, Sim. né? Democratizou, mas aí a gente tem que ter cuidado quando a gente democratiza, porque a gente tem que saber o que é que a gente está informando, como é que a gente está comunicando. Então, como é que você pensa quando você está construindo uma personagem ou um roteiro, em quem é o seu público-alvo, assim? Quem é que, ali dentro das suas análises, quem é que você alcança com maior frequência e como é que você vê esses debates, essas temáticas mais sociais dentro do conteúdo que você está ali gerando? Não, eu não consigo filtrar o meu público hoje devido aos personagens. Eu nunca foquei assim, eu vou focar no público infantil, porque é o público que passa mais ou menos o dia todo no celular e me consome mais, só que eu nunca pensei. Mas eu criei uma personagem infantil, e aí trouxe esse público infantil. E aí tem a mãe dela, trouxe o povo mais maduro. mais maduro, e tem a avó, trouxe os véi. Eu faço show. Não, teve uma vez que eu tava em casa, aí abri o Instagram, aí uma marcação lá no Instagram lá. Aí quando eu olhei, uma veinha, tinha acho que uns 70 anos, fez aniversário com o meu tema, assim, o bolo com minhas fotos em cima, assim, pô, meu Deus do céu, ainda bem, né? Assim, a gente atinge muitos públicos, né? Então sobre criar os roteiros em cima disso, a gente que trabalha com comédia principalmente, tem que ter o cuidado dobrado, né? Porque assim, o que é fazer as pessoas sorrirem? É uma situação que muitas vezes elas já viveram, mas será que se ela viveu isso foi engraçado pra ela? Entendeu? Então, assim, existem a piada que é o deboche, né? Tipo assim, tá rindo de você, ele tá rindo. Será que esse riso é humor sincero ou é um deboche, uma esnobação? Então, assim, o meu humor eu busco sempre, assim, será que eu vou atingir alguém de forma negativa? Por isso que o meu humor hoje, assim, na rede social, é mais sobre o dia a dia. Se tem alguém ali que levou uma topada e alguém falou, você é feio, isso aí já aconteceu. Não que eu esteja chamando aquela pessoa ali de feia, mas alguém enfim, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado, assim, hoje em dia, em soltar algum conteúdo na internet, porque hoje em dia muitas pessoas estão ali e elas podem ter traumas, podem ter gatilhos, e a gente pode, às vezes, despertar alguma coisa desse tipo negativo, né? Então, hoje, fazer comédia hoje é muito difícil mesmo. Diferente dos anos 90 ali, que era o proibidão, né? Assim, você podia fazer, você ia pra todos os lugares, você não pensava muito em como executar, né? A sociedade em si era uma sociedade totalmente preconceituosa. Tipo assim, na televisão você via
Você via ali a turma do Didi fazendo piada com o Mussum sobre O homem o negro, homem né? negro, aí Zacarias. Aí, tipo, assim, era racismo, xenofobia, era. Mas só que passava na Globo. Misoginia, né? É Os corpos femininos era também isso, muito. machismo, tudo no mundo, mas era normal. Ou seja, a sociedade hoje em dia evoluiu pra. Então a gente tem que se adaptar Exato. E e. reconhecer, né, Sim. esses lugares. Eu acho massa quando você fala assim de pegar o conteúdo com base no dia a dia, porque quando a gente tira ali do dia a dia, a gente tá vivenciando e a gente sabe se aquilo dali vai ser uma dor, uma comédia, uma arte, né? Porque também a gente transforma, a gente usa da arte para transformar nossas dores, né? É A gente verdade. fala muito disso no teatro, de comunicar, de meter o dedo ali onde às vezes a gente não é chamado, mas a gente se mete mesmo e vai falar sobre o assunto, vai provocar. E eu acho que nada melhor do que a comédia para a gente poder alcançar todos os públicos com informação, né? Joriana com trabalho, pode falar bastante sobre isso, com trabalho de palhaçaria, de contato com as pessoas que trabalhando temáticas potentes dentro do universo do humor que não perde a seriedade, mas consegue comunicar da criança ao idoso, né? Exato. Eu acho que uma das coisas importantes que você trouxe, Talocudo, para gente hoje, para os ouvintes, para o nosso telespectador aqui do nosso podcast, quem precisa de cultura, é exatamente isso: a responsabilidade e o respeito com o outro. Né? É você estar produzindo conteúdo que não seja um conteúdo ofensivo, mesmo que na palhaçaria tem, fazendo esse recorte para palhaçaria, tem essa questão de você mostrar a realidade para que as pessoas reflitam dentro desse humor. Você mostra a realidade, por exemplo, no meu caso, a violência contra a mulher, enfim, nesse contexto da palhaçaria, para elas se identificarem ali e fazer essa reflexão e a sociedade refletir junto. Quando você traz, que você fala com responsabilidade, que mudou isso, que você pensa nos conteúdos que você está trazendo, para atender um público geral, seja criança, adulto, você cria 3 personagens e aí você bota esse cotidiano, mesmo trazendo coisas corriqueiras que acontecem, é para fazer também com que as pessoas pensem, riem dos seus ridículos, né, claro, porque é isso, né, que é a comédia e o riso, mas com muita responsabilidade, respeito e cuidado. Eu acho que falta muito a gente, já sou sua fã, Ah, obrigado. falta muito a gente ver isso nas outras pessoas que trazem a comédia por comédia, né? Assim, que não trazem, não tem essa preocupação por trás desse conteúdo. E aí, a partir disso, eu vou perguntar agora a você, como você enxerga essa cultura pop digital, né? Na formação dessa concepção artística nessa geração chamada geração Z. Hora G. Gera o quê? O ponto G? Au! Mulher, ela vai, olha. Esse ponto G aí me confundiu um pouco. Eita, geração G. Vê. Oh, ai. Geração Z, gente. Z, calma, não estamos Vai dar ainda. tudo certo. Vai dar tudo certo. Como é a pergunta mesmo? Eu fiquei confuso com esse ponto G. Pronto, me olha, abalou tá um vendo? pouco. Já desnorteou as pessoas. Como você enxerga a cultura pop digital, né? Essa formação de concepção artística da geração Z. Olha aí. Como eu enxergo a formação artística, né, dessa galera que tá na internet hoje fazendo sucesso, né, e tal. Que tá fazendo Exato. sucesso, os que são telespectadores, quem tá recebendo a informação, né? A gente vive numa geração, como você mesmo falou, passa muito tempo ali nas redes sociais, né, consumindo conteúdos. Então, como é que você visualiza, assim, nessa era digital, como é que tá o acesso assim, à informação, a esses conteúdos artísticos? A gente tá fugindo um pouquinho da realidade de criação de conteúdo no humor e partindo agora mesmo, assim, no sentido de informar, né? Como é que a gente usa hoje para chegar nessa geração que tem um conteúdo artístico, assim, como é que você pensa, como é que você visualiza essa questão? Em modo geral, assim, me preocupa um pouco. Porque, assim, eu nasci na internet, mas eu sou um cara mais voltado pra o retrô, assim, pra O aquela época. presencial. Isso, pra aquela época ali que você ligava a TV e tava passando uma novela de comédia, um filme de comédia. E hoje, a internet, ela possibilitou qualquer pessoa criar esse conteúdo. Só que
hoje em dia, com tudo muito movimentado, muito rápido, as coisas elas têm prazo de validade mais rápido, elas se vencem mais rápido. Por exemplo, eu crio um vídeo hoje, depois de 2 dias, ele é um vídeo antigo já. E aí eu tenho que fazer outro. E aí eu posto um por dia. Se eu passar um dia sem postar, o pessoal ficou sumido. Um dia sem postar. O que é que tá acontecendo? Então isso suga muito de mim. Não há, tipo assim, quem cria conteúdo também é sugado. E aí a pessoa fica paranoico em criar todo dia um conteúdo, em estar ali dentro ali. Então, tipo assim, me preocupa porque você não consegue ser criativo todo dia. Tem dia que você acorda e tá virado e não consegue produzir nada, a mente criativa que travou aqui, aí tu fica se cobrando, meu Deus do céu. E aí isso causa ansiedade, você fica uma pessoa ansiosa, você fica uma pessoa com problemas assim, com tics. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa assim, aí pega, posta uma besteira, porque você não conseguiu produzir nada interessante, e aí você se cobra porque ninguém curtiu aquele vídeo. Então, tipo assim, Aí se frustra de novo. você fecha de novo. Saúde mental, né? Então, isso me preocupa muito, porque é uma janela que todo mundo tem a oportunidade de mostrar seu trabalho, só que pela pressão você não consegue mostrar o seu melhor, porque todo dia tu tem que mostrar. E eu tava sendo sugado dessa forma, assim. A gente acaba que vira escravo dessas redes sociais. Só que hoje em dia rapaz, eu vou ligar aqui e vou respirar, então eu vou tirar uns dias aqui para mim poder curtir mais aqui o dia a dia com minha família, porque a rede social ela é boa, mas você tem que saber usar pro bem. Tem gente que não viaja para curtir o lugar e depois tirar uma foto. Viaja para tirar foto Do e lugar. esquece de curtir o lugar. Então, eu acho que essa geração de hoje tem que parar mais um pouco, assim. O Sabe? vezes 2 do WhatsApp não foi por acaso, né? Eu acho que essa Isso. cobrança da aceleração. Joriana me cobra direto. Ela diz que eu sou uma pessoa acelerada. Aceleradíssima. Senhora Frei, calma. Calma. Eu acho que não foi Isso. por acaso esse vezes 2, porque essa urgência pelo conteúdo. E eu acho assim, você que fala muito de criar o conteúdo com base no dia a dia, se você não vive, você não tem. Uhum. Né? E aí você vai caindo num ciclo vicioso ali de saber de onde extrair a qualidade e o conteúdo do que você vai comunicar. Eu não esperava que a sua resposta ia para esse caminho, mas interessante saber esse lugar, né? Assim, de posicionamento. Aí, quando você tá criando, assim, como é o caminho que normalmente você busca, eu já entendi que é a partir do dia a dia, mas como é que se dá o seu processo? Assim, você busca uma vivência, você busca um tema da atualidade, desenrola o roteiro e a partir dali você vai pensar nos quadros, porque é vídeo, você tem que pensar também com a visão de audiovisual, né? Uhum. Eu queria saber ali mais ou menos como é seu processo, assim, você com você e principalmente agora nessa sua freada, né? Uhum. Nesse seu respiro para poder conduzir. Alguns personagens foram criados por acaso e outros eu fiz laboratório. Os meus principais personagens, que são a família, que é a mãe, a Jacinta, a filhinha Kathleen, eu fiz um laboratório baseado na minha família, assim, peguei os trejeitos da minha mãe, o que ela falava muito pra mim quando eu era criança, e aí peguei todos esses, fiz uma biografia deles e tal, criei as vozes, porque eu acho muito importante também um personagem não ter a mesma voz do outro. Eu vejo as novelas assim, aí a pessoa só troca de cabelo, aí a mesma fala, eu acho, não, essa aqui é aquela da novela passada. Eu vejo a mesma pessoa, a mesma atriz, sabe? Tipo, como é aquela que fez a Carminha? Eu sempre vejo a Carminha ali, tá ligado? Ela é muito uma boa atriz, mas ela fez um personagem tão forte que marcou pra sempre. Então é muito difícil você Desvincular. desvincular. Às vezes eu chego no canto e o pessoal, ixi, eu só consigo ver Kátia em você, que é um personagem meu que também é muito forte. Ou seja, eu já paro de existir um pouco e esse personagem ganha mais destaque. Então aí eu peguei e fiz toda a construção, nome, vozes, andar, trejeitos. E aí fui pra Natal, me tranquei lá num hotel lá por 4 dias e aí fiz laboratório lá. Descia pra tomar café, vestido de personagem, falava com as pessoas. E foi na época que tava meio que pandemia ali, assim, tava saindo já, o pessoal usava máscaras. E aí o pessoal não via muito meu gogózão de homem e tal, nem meus penteios de barba aqui. Então eu dei mais passar pelo pessoal. Olá, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? O pessoal, só uma véia musculosa aí, o bração. E aí iam lá na recepção e comentavam sobre mim. Ei, aqui tem uma trans, que eu vi passando com uma trans baiana.
Aí o cara, não, pô, é um comediante. Ah, porque eu notei que era meio nordestino assim, e era meio grandão. É, ele tá fazendo um trabalho aqui de comédia aqui e tal. As pessoas, elas ficavam assim, é uma senhora gigante, mas Quem é essa eu figura? precisava conversar com alguém como personagem. Por quê? Porque eu precisava manter um diálogo. Então eu ia lá no saguão do hotel, ia na cozinha, conversava com as pessoas, elas sem saber que era eu, assim, sem, na época eu não era tão estourado assim. Então eu fiz esse trabalho pra me conseguir manter uma conversa com o personagem. Não é só aquela coisa de decorar um texto. Não, o personagem hoje em dia existe em mim. Você fez um laboratório, né? Isso. Bem A consistente. construção. E aí você mostra de Aprofundou. novo que a cultura, ela tá em todo lugar, né? Quem precisa de cultura, todo mundo que tá em todo lugar, porque você foi vivenciar na realidade para poder construir a Uhum, voz, o trejeito, a fala, a estrutura com base no que você estava uhum. passando, que você estava vendo de outras E eu pessoas. precisava fazer um show no mês seguinte. A gente vendeu um show, mas nem tinha show ainda. Então era com os personagens que estavam crescendo na época. Então esse laboratório foi justamente para mim conseguir interagir com o público. Porque imagina, eu escrevo aqui um texto, mas eu não sei o que a personagem responderia se eu fizesse pergunta tal para ela. Eu não quero que eu responda, eu quero que ela responda com a fala dela, com o Uhum. pensamento dela. Então, o laboratório foi muito para isso, para esse show e o desenrolar que ele iria tomar. Então, foi muito bom. E hoje é os mais fortes que eu tenho, assim, dos personagens. O pessoal vê assim e acaba que não me enxergam naquele personagem. Qual é a personagem? No caso, são a mãe, a dona Jacinta, aí tem a filha adolescente, que é a Kátia, que eu me visto todo, tem uns peitão assim, diz que eu boto de silicone e Eu vi. tal. Então, tipo assim, eu mudo totalmente. Então, o pessoal olha assim e às vezes confunde mesmo. Eu deixo o cabelo crescer, o pessoal pergunta, foi promessa? Foi o que isso aí e tal? Não, é porque eu queria. Porque as perucas que eu usava eram as perucas real fuleiragem, sabe? E o pessoal sabia que era peruca. Eu não, eu quero confundir o público. Então, deixa crescer para mim quando eu soltar aqui, ficar igual a mulher mesmo assim e tal. Desenvolver bem, né? Isso. Assim, eu sinto muita curiosidade. Eu acredito que a gente da Cia Bagana, na verdade, não só eu. Porque, assim, a gente lida com teatro, né? E com circo, com essa vertente da falta de financiamento, na verdade, de investimento ao mínimo, né? Que é uma manutenção, né? Hoje em dia, a gente para sustentar um espaço, um lugar, para a gente ter as nossas coisas ali, né? Sem correr risco, né? De sol e chuva, né? Custa muito, assim, as pessoas, as empresas não investem muito, o poder público também, não investe muito nessa manutenção desses artistas, desses coletivos. E aí, para que a gente consiga fazer um projeto, por exemplo, como esse, que não tem um investimento tão grande, né? E aí a gente conta com as participações mesmo dos amigos, enfim, das pessoas dos temas, para preencher os temas que a gente tem. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: é fácil, porque para a gente não é fácil, né? É se manter vivo, né? Na resistência local de ter nossos espetáculos sendo vistos, enfim. É fácil para vocês que é o youtuber, para vocês que têm esse consumo na internet, né? Que é um consumo que é um consumo gratuito, né? De certa forma, Uhum. mas que gera um conteúdo e que gera atração hoje das pessoas para investir, dos investidores, né? Porque você mesmo disse, é midiático, eu tenho que todo tempo gerar conteúdo, é midiático aquilo dali, então também é muito rápido. E é imediatista, né? E é imediatista. Então, diferentemente dos outros, você conseguiu fazer essa foi até uma ideia bem interessante, fazer essa família, né? Ter essa, vamos dizer, você construiu pessoas, né? Uhum. Então, a qualquer momento você pode pegar Kátia e Kátia aconteceu alguma coisa com Kátia, a mãe de Kátia se envolveu nesse acontecimento, enfim. Mas assim, é fácil ou também foi difícil esse investimento para que as pessoas invistam nesse tipo de profissão, nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de.
Eu tive a sorte de viver a transição que aconteceu ali em 2012 para até o ano de hoje, que foi a internet começou a engatinhar com os criadores de conteúdo. Até então, quando eu comecei, aqui em Mossoró, basicamente não tinha ninguém que trabalhasse com internet. Então, tipo assim, se você faz alguma coisa diferente dos outros, você é doido. Então, por isso que tá loucudo. Porque eu não queria usar o nome Edson, porque é um nome muito comum e quando o pessoal perguntasse como vai ser o Orkut, que na época era Orkut, eu ia dizer, Eita. Edson, me siga aí. Manda um depoimento pra mim no Orkut. Então, aí o pessoal me vê como louco, doido, louco. Aí queria estar loucudo. Então, eu comecei a fazer algo sozinho, que as pessoas, eu até tenho em mente algumas pessoas que na época me chamavam, cara, você é gay? Não, por quê? Rebolando aí na frente de uma cama, esse veste de mulher? Não, pô, mas besteira, pô, não sou não, mas se fosse, e aí? Não, porque isso aí que é cor de mulherzinha, não sei o quê. Tipo assim, mó preconceituoso que hoje fazem a mesma coisa que eu fazia na época. Tipo assim, é, Depois que viu que deu certo, deu né? certo. Hoje todo mundo faz, todo mundo quer gravar vídeo. Então, tipo assim, quando só você faz, você é louco, você não vai conseguir. Hoje, eu consegui, eu passei por essa transição de ver o mundo evoluindo. Então, naquela época era muito difícil. Eu chegar para uma pessoa e dizer assim, ei, vamos fechar aqui uma parceria aqui, eu divulgo você no meu Instagram e aí você me dá aqui duas camisas por mês que eu fazia na loja às vezes. Não, porque não sei o que, ninguém vai comprar e tal. E aí pagava R$ 2.000 de propaganda numa televisão local que 10 pessoas assistiam. Porque não tem audiência TV local assim, TV web principalmente. Então, assim, na época eu tenho 100 seguidores, 100 pessoas que me dão um like aqui todo dia. Então são 100 pessoas que podem comprar na sua loja. E aí na TV local, 10, 20, 30 pessoas veem aquele programa que ele pagou ali. Porque é um horário assim, divulga ali de meio-dia. Apareceu, sumiu, ninguém vê mais. Na internet não, você entra lá e sai, tem como clicar diretamente. Então mesmo assim as pessoas não acreditavam. Hoje já é mais fácil. Hoje as empresas elas tiveram que se moldar também. Os funcionários eles ganham pelo trabalho prestado, mas não ganham por ser atores. Quem trabalha em mercado, em loja, são obrigados a gravar vídeo dançando, vendendo, assim, eles são atores também. Então as empresas já viram que dá certo. Então eles usam os funcionários para fazer esse negócio acontecer. Há essa desvalorização, assim como na nossa categoria, que a gente fala muito, né? A gente sempre conversa que é muito fácil você chegar num canto e uma pessoa diz, ai, recite, ai, fale isso, Ah, mostre isso, né? Que é a nossa profissão. Mas aí, na parte digital, vê-se a mesma coisa, né? Todo uhum, mundo sabe, ou pode, ou quer, ou acha um meio de fazer para não valorizar aquilo de pessoas que estão se organizando, se mobilizando e se estruturando para poder fazer e entregar com qualidade, né? uhum, Acho que é o percurso talvez seja esse no digital, né? sim. E aí a gente tá quase chegando ao fim desse nosso podcast, né? Assim, Ave Maria, eu tô muito emocionada, porque a gente já tá no quarto episódio, né? E muitas emoções. Foram e são muitas emoções. E conteúdos diferentes, né? Conteúdos, Informação diferente que exato. enriquece. E aí eu queria saber, a pergunta que não quer calar. E aí, tá loucudo? Quem precisa de cultura? Rapaz, todo mundo precisa de cultura, né? Tem a cultura. Ter a cultura no dia a dia é você, como é que eu posso dizer? Ter hábitos bons, né? Tudo que você faz de rotina ali se torna uma cultura, mas você pode colocar no seu dia a dia uma cultura boa, né? Ouvir uma boa música, é, provar um pouco da cultura dos outros. Você viaja para outra cidade, tu vai pedir a mesma coisa que tu come na sua? Não, vou conhecer outras culturas. Então, você vivenciar a sua cultura ali do seu dia a dia, né? E também conhecer outras culturas. Eu acho muito importante para a evolução, né, do ser humano. Massa, essa sua fala aí pega um gancho, essa coisa de vivenciar outras culturas. Eu acho importante demais para todos os nichos,
né? A gente fortalecer essa questão de apreciar a cultura do outro, de assistir o espetáculo do outro, de ver o show do outro, o lançamento do livro, o vídeo novo, né? Fala muito no digital, curtir, compartilhar, manter a informação circulando, mas fora das telas também, valorizar a arte do parceiro. Eu achei super interessante essa sua fala e importante para potencializar essa colocação. Eu acredito que chegamos, assim, extraímos informações importantes de você para enriquecer esse processo. A gente sempre fala que ele foi criado numa perspectiva de debater sobre a importância da cultura em todos os locais. Quem precisa, todo mundo precisa, e a resposta é sempre essa, porque é a realidade. Todo mundo tem cultura e vivencializa a cultura. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês. E precisando aí, pode chamar que o papo foi muito bom, viu? Agora tá aberto, inclusive, se você quer também falar alguma coisa, se você quer, enfim, alguma coisa que também não foi contemplado aqui nas nossas perguntas, na fala, nesse bate-papo, você pode ficar à vontade. Algum tema que você gostaria também de levar em consideração, né? Assim, o que chamar atenção também, assim, é um momento que a gente deixa o nosso convidado bem à vontade para dar o recado aí para geral, para geração Z, G, P, Q, A, B, C. Vamos finalizar com a cultura, né? A gente tá falando em cultura, geração Z, né? O que eu vejo muito, assim, da geração, como é a passada, é a milênio, é o que eu me perco às vezes. A geração do tempo da gente aqui, né? Que a gente às vezes para muito o que estamos fazendo para criticar a geração atual. Esses jovens de hoje em dia, no meu tempo que era melhor, eu acho que se a gente parar um pouco de resmungar, porque já aconteceu até com alguns atores, porque na época deles era muito mais difícil você chegar assim na televisão, né? Então, eu não vou nem citar o nome do ator, mas ele se revoltou na rede social dele, esses TikTokers e tal, ficam fazendo essa dancinha aí, sem conteúdo nenhum, aí de repente faz novela e tal, não sei o quê. Porque na época dele, ele sofreu muito pra chegar até lá, só que é uma cultura totalmente diferente hoje. Na época dele não tinha Instagram, TikTok, mas se tivesse, talvez fosse mais fácil. Então, às vezes a gente aqui da geração mais antiga, né? Eu não sou da Z, mas eu sou um pouco garoto. Sou garotão, sou jovem, cara. Então, a gente às vezes parar de resmungar e vivenciar um pouco, tipo assim, vou pintar o cabelo aqui de azul. Não, brincadeira, não precisa pintar o cabelo de azul também, né? Pra tipo assim. O que é que dá pra extrair de bom de cada lado, isso, né? Talvez, por exemplo, você não precisa dançar a dancinha do TikTok, mas talvez aceitar que seu filho possa gostar. Não, mas ele tem que ouvir Elis Regina. Pô, era o que fazia sucesso no seu tempo. Então, acho que quando a gente respeita a cultura do outro, né? Nossos filhos vão viver outra cultura. A minha, eu tô me preparando já psicologicamente, pra quando ela tiver mais... Pô, vai, tudo bem, vai. Tipo assim, é outra cultura a minha foi outra diferente. Então, acho que respeitar a cultura do outro e se adaptar. Porque se você tá vivo ainda. Então, se você tá vivo e não se adaptou ali, um exemplo, se você é um urso pré-histórico ali e chegou a era do gelo, se você não se camuflou para criar uma pelagem mais grossa, tu vai morrer. Então acho que o ser humano também é assim, a gente tem que se moldar à geração futura, à cultura que estamos vivendo, para viver melhor. Eu, assim, Yasmin, particularmente, eu tô muito satisfeita hoje, inclusive sou uma dessas pessoas antigas, né, que eu tinha muito preconceito em relação a essa nova geração, de youtuber, A era digital, né? a era digital, de TikTok e tal, mas veja, de música, senta, de coisas que não traz pra gente um conteúdo, que não deixa, que na verdade fica o fazer pelo fazer, né? E assim, e dessas pessoas que versavam mesmo esse aproveitamento dessa sociedade de consumo mesmo, de consumir o midiático,
para trazer coisas que não acrescentavam. Eu estou falando desse tipo de Sim. nicho cultural, desse tipo de nicho de arte. Mas, assim, estou muito satisfeita e pode ter certeza que a sua história me emocionou, né? E, assim, eu vou lhe respeitar muito mais do que eu lhe respeitei ontem, Eita, fazendo... respeito é bom. Stalkeando. Stalkeando no seu Instagram, entende? Porque por trás daquela comédia, daquela arte que você faz, tem uma história de um menino que se tornou um homem, que se tornou um jovem, um homem que é um trabalhador, né? Da cultura, né? Da arte, da cultura, e que traz o entretenimento, que é o que você é hoje, a sua identidade cultural, entende? Então, assim, eu acho que foi só para isso esse podcast. Pra enxergar o lugar do outro. Do outro, enxergar. Né? Olhe para o lado, olhe para o outro. Enxergar Mas o lugar do outro. Mas é isso, gente. Obrigada novamente pela participação. Se inscrevam no canal da Cia Bagana de Teatro. Acompanhe também o canal do Talocuto, que tem conteúdo toda hora, viu? O Aleph, que também é da Cia Bagana. Toda hora ele tá num trabalho, tá desenrolando aí um trabalho com o pessoal de Talocudo. Compartilhem o conteúdo. Nós estamos lançando toda semana um episódio novo para comunicar, para informar, para mostrar para as pessoas onde é que tem cultura, quem precisa de cultura, porque tá em tudo e não adianta dizer só que tá em tudo. A gente vem aqui e mostra. Então, siga nas redes sociais e até o próximo episódio. Consumam cultura e até já.